Eu agradeço desde já também ao meu querido pastor Robson, meu pai na fé, presidente deste ministério ADEF, pela honra de me conceder o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Eu preguei no livro de Ezequiel, no capítulo 47, há cerca de 14 meses atrás, onde preguei sobre as águas purificadoras, onde eu nessa altura tive o privilégio de ter um diácono e levita, pregador da casa do Senhor, como a ajudar-me ali a tocar ao piano, e hoje também não será diferente. Tenho também o levita Silvio Santos, que me irá ajudar nesta palavra do Senhor. Hoje vamos pregar uma palavra do Senhor no capítulo 37, versículo 1, a visão de um vale de ossos secos. Passemos a ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Até aqui, irmãos. Eterno e soberano Pai, eterno e soberano Deus, ó Senhor, eu sei e reconheço, meu Pai, que de mim mesmo, ó Senhor, eu não tenho nada, não sei nada, Senhor. Então eu te peço pela tua infinita misericórdia, Senhor, que nos dês uma palavra, Senhor, de esperança, uma palavra de renovo, de fortalecimento, ó Pai querido e amado, para cada filho teu, Senhor, que se encontra na nave desta igreja, Deus. Para cada filho teu, ó Deus de Israel, que se encontra a nos ouvir, meu Pai, em qualquer parte deste planeta, Senhor Espírito Santo. Ó Senhor, abençoa cada vida, meu Pai, com esta palavra, em nome de Jesus. Irmãos, Ezequiel era um profeta chamado por Deus, que viveu em um tempo desolador na terra. Ezequiel era filho de Buzi, e esse homem, pai de Ezequiel, era sumo sacerdote, um homem respeitado, um homem amado por muitos, amado pelo seu povo, porque ele, como sumo sacerdote, ele levava do povo naquele tempo a Deus, e como sumo sacerdote, uma vez por ano, ele levava os pecados do povo, os pecados de todas as famílias, e as levava a Deus, e pedia que, através de Deus, Deus tivesse misericórdia para com aquele povo. Ezequiel era filho, era neto, era descendência sacerdotal da tribo de Levi. E sacerdote era um homem, um jovem naquele tempo, com cerca de 17 anos de idade, e se preparava para o seu ministério sacerdotal. Assim como muitos jovens nesta casa de oração, eles se preparam o seu ministério sacerdotal, se preparam como levitas, se preparam como pastores, como diáconos, presbíteros, evangelistas. Aquele jovem, ele se preparava para ser um sumo sacerdote. Mas como um infortúnio que o povo, através do pecado do povo, da nação de Israel, através da nação de Israel, também de Judá, que aquele povo viesse a ser maltratado pelo mundo. E Deus permitiu todas essas coisas acontecessem, para que aquele povo, ele um dia viesse a reconhecer quem era o verdadeiro Deus. Ezequiel, como também a ele, saber que um dia Deus
no capítulo 1, ser visitado pelo próprio Deus, visitado pela Shekinah de Deus, em uma carruagem de fogo, em uma carruagem de Deus, preparada pelo próprio Deus, onde Ezequiel, ele é visitado pelo Deus, e é visitado por Deus na sua carruagem de fogo, onde Deus, ele visita Ezequiel e o chama para a obra no capítulo 2. Ezequiel é chamado para um avivamento, para uma restauração futura do seu povo. Ele profetiza também o juízo vindouro de Deus contra Judá, contra Jerusalém. Ou seja, Ezequiel era um profeta que profetizava o que muita gente ela não queria ouvir. Assim acontece nos dias de hoje. Muitos são os pregadores que pregam o Evangelho, que pregam o reino de Deus, que pregam a palavra de Deus, e muitos não desejam ouvir essa palavra, porque muitas vezes essas palavras são duras para os nossos ouvidos, são duras para o nosso coração, são duras para a nossa alma, são duras para o nosso espírito, porque nós não desejamos tantas vezes ouvir o reino de Deus, a palavra muitas vezes severa, que vem da palavra de Deus, que vem da parte de Deus. Muitas vezes só desejamos ouvir as bênçãos, como já tantas vezes foi pregado aqui pelo nosso pastor. Ouvir promessas de chave de carro, ouvir promessa de chave de casa, de terrenos, de bênçãos materiais. Mas quando acontece que nós precisamos de nos restaurar, de nos consertar perante Deus, não gostamos de ouvir essa palavra. Eu, antes de pregar esta palavra, eu pedi a Deus e disse: ó Deus, porquê a visão de um vale de ossos secos? Passei o mês inteiro a interrogar-me e desviava-me desta palavra, porque não desejava eu próprio trazer esta palavra para os irmãos. Mas Deus diz: não, é esta palavra que eu coloquei no teu coração, e é esta palavra que tu vais pregar ao teu povo, aos meus filhos, aos teus irmãos. Quando Ezequiel, ele vê o seu pai, a sua mãe, vê tantos sacerdotes serem mortos pelo rei Joaquim, e nesse tempo os seus irmãos, eles são levados pelo Império Neobabilônico, e eles são levados para a Babilônia. E à beira do rio Quebar, ele teve estas visitações de Deus, da Shekinah de Deus. Foi chamado pelo próprio Deus para profetizar a palavra do nosso Deus para o seu povo. E nesse calvário que ele passava, um homem que tinha sido preparado para ser um sacerdote, ele se vê como todos os outros irmãos seus, todos os irmãos, todo o seu povo, preso, aprisionado em uma terra, aprisionado em uma nação, em uma cidade chamada Babilônia. E à beira do rio Quebar, ele conhece a sua esposa, a sua futura mulher. E ali, no meio daquele desespero, ele conhece alguém a quem tanto vinha amar. Mas coube o infortúnio, que também descrito no capítulo 24 de Ezequiel, que a sua esposa ela é levada, talvez pelo próprio Deus, para que o próprio Ezequiel, estando ali à beira do rio Quebar, estando ali naquele império neobabilônico, ele viesse a se consertar mais com Deus, viesse a humilhar mais diante de Deus. Ezequiel, todos nós sabemos que era um homem de Deus, que sofreu agruras, sofreu cuspidelas, foi jogado em um poço, foi maltratado, humilhado. O seu próprio povo o via como um futuro sacerdote, mas ainda não o reconhecia como profeta da parte de Deus, porque são muitos os que profetizam, são muitos os que falam a palavra do Senhor, são muitos que trazem vitórias espirituais para o povo, mas o povo teima em não ouvir. Era o caso do povo de Israel,
era o caso de Judá, que ouvia o profeta Ezequiel a profetizar para o povo. Então que um dia Deus o visita e fala no capítulo 37, versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel é levado em espírito, não fisicamente, e é colocado no meio de um vale de ossos secos. É colocado no meio de um povo onde os seus ossos já se encontravam secos, e diz a palavra, se encontravam sequíssimos. Muitas vezes Deus nos chama não como sacerdotes, mas nos chama como profetas, e nos coloca no meio de cidades, no meio de povos. E nós olhamos para um povo, olhamos para homens e mulheres que tantas vezes caminham no meio das ruas, no meio das cidades, mas eles já se encontram com o seu corpo seco, os seus ossos estão secos, os teus ossos estão sequíssimos. Apesar de nós vermos eles a andar nas ruas, mas sabemos que aquele povo, ele pratica muitas vezes a iniquidade. Sabemos que aquele povo, tantas vezes, ele está no mundo das drogas, está no mundo do tabaco, está no mundo dos vícios, da maldade. E tantas vezes Deus coloca cada um de nós no meio de tanto povo, daquele povo, para que nós tenhamos a coragem, tal qual Ezequiel teve, de profetizar sobre aquele povo. Profetizar sobre a nação portuguesa, sobre a nação espanhola, francesa, sobre a Europa e o mundo. E tal qual um dia coloca, Deus leva o espírito de Ezequiel e o coloca no meio daquele vale, para que visse que toda a nação de Israel, ela se encontrava morta espiritualmente. Ela nos coloca nesta nação portuguesa como profetas de Deus, da parte do Senhor, muitas vezes visitados em sonhos. Tantos de nós que já fomos visitados em sonhos, e nos coloca no meio desta cidade, no meio deste povo, para que nós olhemos para os lados e vejamos que existe tanta iniquidade, tanta maldade, que existe prostituição, loucura, vícios, jovens levados para o desespero da loucura humana. Tantas vezes homens de Deus que se retraem, que não fazem o que Deus mandou, que não profetizam, que não levam a palavra de Deus. E Deus nos coloca no meio de um povo para que nós possamos marcar a diferença. Foi isso que Deus fez com Ezequiel. Ele leva no meio daqueles ossos e o faz andar ao redor daqueles ossos, para que visse a multidão que existia lá. Tantas vezes Deus também nos coloca ao redor das cidades, ao redor dos países, para que nós vejamos que existem poucos adoradores de Deus, que existem poucos homens, poucas mulheres que adoram a Deus, e que é necessário fazer algo, é necessário uma verdadeira restauração de parte de Deus. E ele faz uma pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel, por momentos, como homem, ele duvidou. Ezequiel, como homem, ele duvida. Como homem, tantas vezes nós duvidamos e dizemos tal qual como Ezequiel, ele disse: tu sabes, Senhor. É claro que se Deus ele faz aquela pergunta a Ezequiel, aquele homem de Deus, aquele homem que tinha um chamado natural para pregar a palavra de Deus, para profetizar, ele estava à espera de uma resposta para que ele dissesse: podem, Senhor. Mas ele disse: não, tu o sabes. Tantas vezes Deus fala ao nosso coração, fala à nossa alma, fala ao nosso espírito. E tantas vezes nós não temos coragem de responder diretamente ao nosso chamado, diretamente, e dizer: olha Deus, tu me chamastes, é porque tu acreditas em mim, é porque tu sabes que através da minha boca milhares poderão ser salvos. Como tantas vezes é pregado nesta casa de oração, como tantas vezes o nosso pastor Robson, presidente deste ministério, disse:
que este ministério é para a salvação nem só de uma, nem de duas, mas milhares e milhares, e milhões de almas. Assim acontece com este homem, Ezequiel, que é chamado para que ele ficasse no meio dos ossos, para andar ao redor daqueles ossos sequíssimos, secos, mortos. Aquele povo se encontrava no Império Neobabilônico, ele se encontrava ali, naquele império, à beira do rio Quebar, a ser maltratado, desacreditado em Deus, porque eles desacreditaram-se em Deus. Aquele povo, tal qual o mundo está lá fora, ele caminhava nas ruas, ele trabalhava para o Império Neobabilônico e eles andavam, eles respiravam, tal qual nós hoje estamos aqui a respirar. Mas Deus disse, apesar de eles andarem vivos fisicamente, eles estão mortos, eles estão secos, eles estão sequíssimos, eles deixaram de acreditar em mim. Mas aqui está um povo de Deus que acredita na palavra do Senhor, que acredita em Deus e que sabe quando Deus chama é para dar vitória. Oh Espírito Santo. Então Deus manda profetizar. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus sabia que aquele povo já estava morto. Já estava morto. Sabia que os ossos já não tinham nervos, já não tinham carne, já não tinham pele. Que aqueles homens deixaram de ouvir, deixaram de ver, deixaram de levantar as suas mãos para adorar a Deus, mas adoravam outros deuses. Deixaram de caminhar na terra, mesmo sendo no Império Neobabilônico, e deixaram de acreditar que um dia retornariam para a nação eleita Israel. Deixaram de crer na palavra do Senhor e começaram a andar como moribundos mortos naquele império, deixando de acreditar em Deus. É por isso que Deus, ele chamou Ezequiel e disse: olha, profetiza que eu colocarei o meu espírito naquele povo, no meu povo. Eu vos digo, meus queridos irmãos, e profetizo que nesta noite esta nação será do Senhor Jesus. Esta nação, apesar de andarem fisicamente mortos, para a honra e glória de Deus, se transformará numa nação eleita, numa nação escolhida, viva espiritualmente, para a honra e glória de Deus. Deus, ele ordena ao profeta que, apesar dos seus olhos físicos verem aqueles ossos, ele ordena para que Ezequiel ele profetizasse, para que viesse nervos, para que viesse carne, para que viesse a pele sobre aquele corpo. E lentamente ele começa a ver aqueles corpos, aquela multidão de corpos a ser restaurada, tal qual acontece nesta nação, conforme o irmão Valdivino estava a dizer. Acreditar nas promessas, acreditar no profeta desta casa de oração, é acreditar que lentamente esta nação, ela está a criar nervos, ela está a criar carne, ela está a criar pele, ela está a caminhar na terra, ela está a ter visões de Deus, ela está a olhar para a terra e a dizer: tu és salvo, tu és salvo, tu és salvo, tu és salvo, em nome de Jesus. Tantas vezes nós não acreditamos na palavra de Deus. E Deus, se quiser, Ele coloca um pé no mar, um pé na terra. Ele levanta marmotas, Ele levanta ondas gigantes. Ele coloca o pé na terra e faz terremotos. Ele com a sua mão, não sai, levanta a sua mão e, se quiser, sai trovões da sua mão. Se Ele quiser, da sua boca não sai baboseiras, sai fogo, fogo de Deus, para alimentarem a esperança do povo. Se o nosso Deus quiser, Ele transforma todas estas nações em nações de adoradores. Nós só temos que acreditar no nosso chamado, acreditar que cada um de nós somos profetas de Deus. Nós não somos os Zé Ninguéms, diáconos, levitas, presbíteros, auxiliares.
evangelistas, pastores, missionários. Somos todos profetas da parte de Deus, se assim o quisermos acreditar. Porque Deus tantas vezes nos visita em sonhos e deixamos de acreditar. Deixamos de acreditar que Deus Ele tem poder para transformar todas as nações. Ezequiel, quando profetiza, aquele povo, ele se levanta como um exército extremo. Quando Deus ele fala para Ezequiel, eu creio, irmãos, que Deus ele nunca está sozinho. Um exército de Deus sempre o acompanha. Se Ele é o Criador de todas as coisas na terra, nos céus e debaixo da terra, eu creio que quando Deus Ele fala, que quando Deus Ele paira nos ares, em cima de querubins, em cima de um trono, um exército estrondoso e extraordinário sempre acompanha a Deus. Se nós gostamos de andar acompanhados e somos simples mortais, imaginem a Deus, que é o Criador de todos os exércitos. Porque Ezequiel ele ouviu um rebuliço. Eu imagino os anjos a juntar cada osso ao seu osso. Eu imagino os anjos com servos nossos a ajudar o povo, a ajudar através da profecia de Ezequiel, para que aqueles ossos que já estavam espalhados, que já estavam juntos, todos amontoados, eles se viessem a juntar cada osso ao seu osso, cada ideia à sua ideia, cada esperança à sua esperança, cada amor ao seu amor, cada filho amar o seu pai, o pai amar os filhos, o marido amar a esposa, cada um acreditar no seu chamado, acreditar na palavra que um dia disseram para nós, para que nós acreditássemos nas profecias de Deus. Porque o nosso erro tantas vezes é aceitarmos a Jesus, é caminharmos com Jesus, e tantas vezes, de um momento para o outro, deixarmos acreditar no nosso chamado, deixarmos acreditar que Jesus tem poder, que Deus tem poder, que você tem poder. Porque eu creio que se você abrir a sua boca na rua, a sua boca ela tem poder de Deus. Que se Deus disser para você, profetiza que esta cidade é minha, essa cidade de um momento para o outro é de Deus. Podem estar lá fanáticos de outras religiões, podem lá estar adoradores de Maria, adoradores de Fátima, mas Deus é nosso amigo. E Deus sabe todas as coisas. Quando Ezequiel profetiza para que aquele povo fosse restaurado fisicamente e espiritualmente, mas Deus ainda diz, ainda falta algo. Coloca neles o meu Espírito. Profetiza. E o Espírito de Deus veio dos quatro cantos da terra e preencheu aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles adolescentes. Foram preenchidos com a paz de Deus, com o Espírito de Deus. Mas ainda havia algo. Que tantos de nós somos salvos, que tantos de nós somos cheios, que tantos de nós somos adoradores, temos o Espírito de Deus, mas tantos de nós estão aprisionados pelo mundo. E naquele caso Deus diz, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Tantas vezes nós a falar, mas quando lemos a palavra, vimos que os homens já tinham o Espírito de Deus, já estavam restaurados fisicamente, mas ainda se encontravam aprisionados. Naquele caso, o povo de Israel, ele se encontrava aprisionado em um país que não era o seu. Mas qual é o seu caso? Qual é o seu caso que nos está a ouvir aí em casa, na rua, onde quer que esteja? Qual é o seu caso que já aceitou a Jesus, mas ainda não vai para a casa de Deus? Que já aceitou a Jesus, mas não tem coragem de falar ao seu amigo, não tem coragem de falar até à sua mulher e ao seu filho que você é crente. Ser crente não é fácil. Ezequiel, ele aceitou a servir a Deus,
Mas só vocês viram o que aconteceu com Ezequiel? Ezequiel sofreu uma vida inteira reconhecendo que Deus era o seu Deus e que é o nosso Deus. Mas quantos de nós vimos que ali ao virar da esquina alguém vai nos maltratar? Epá, para ali não vou. Nós temos que ir, porque é por ali que Deus quer que nós vamos. Se nós temos que virar ali àquela esquina, ali está um casal, ali está alguém que necessita da palavra de Deus, é para ali que Deus mandou, é para ali que nós temos que ir. É difícil, mas temos que obedecer à palavra de Deus. É tantas vezes difícil. É fácil pregar aqui um púlpito, sendo só presbítero, eu reconheço, mas é difícil para um pastor, para um missionário que está no campo de batalha, falar tantas vezes a mesma coisa e o povo tantas vezes não ouve. Eu falo por mim, irmãos, somos humanos, tantas vezes nós temos vacilos, tantas vezes nós tentamos recuar, mas não é hora de recuar, é hora de avançar. É hora de dizer que Deus nos está a chamar para nós profetizarmos, para que estas cidades desta nação sejam de Deus, sejam do Senhor Jesus, para que um dia nós possamos reconhecer que Deus, Ele tem um propósito maior para as nossas vidas, muito maior do que aquilo que nós podemos sequer imaginar. Aquele vale estava cheio de ossos, estavam mortos, ossos sequíssimos, foram restaurados, libertos, estavam na prisão, saíram da prisão, Deus os tira da prisão e os leva novamente para Jerusalém. Passaram 70 anos, é certo, tudo bem, mas Deus prometeu, Deus cumpriu. Passaram 7 décadas, mas Deus os leva para a sua cidade, Deus os leva para o seu país. Às vezes passam meses, anos, e nós achamos que o nosso chamado não se vai cumprir, que o nosso chamado deveria ser já. Mas Deus diz: não, espera na minha palavra. Eu não minto. Eu sou teu pai. E como teu pai, o teu chamado pode durar, pode demorar, mas eu vou te chamar para a obra. Vou fazer um reboliço na tua vida, tal qual um dia eu fiz naqueles ossos, nos meus filhos, naquela nação de Israel. Eu vou fazer um reboliço na tua vida e tu vais para o pé de mim, vais me servir, fazer o que eu quero e o que me apraz para a minha obra. Deus sabe o que faz, porque Deus, Ele tem uma promessa maior. Deus tem uma cidade, moradas, novas moradas para cada um de nós, através do seu Filho amado, Jesus, que Ele um dia disse que iria para o Pai, que nos deixaria o Consolador, que iria preparar moradas para cada um de nós. As nossas vitórias, elas não são terrenas. As nossas vitórias terrenas aqui é só porque Deus nos permite, porque um bom crente pode usufruir do melhor desta terra. Já foi falado dezenas, centenas de vezes. Mas o crente tem que usufruir do melhor que há nos céus. Quando Deus um dia diz no seu capítulo, que eu já um dia aqui mencionei, Apocalipse 21, que foi também mencionado aqui no domingo passado, aqui no culto, durante o culto, em que Deus nos diz: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu como uma esposa ataviada para o seu esposo. Deus tem tudo preparado para cada um de nós. E mais à frente Ele diz que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, não haverá dor, não haverá loucura humana, apenas haverá prazer na palavra do Senhor. Prazer em ser servido pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cada um de vós, eu creio que cada um de vós vai ter uma vitória extraordinária ainda este ano. Ainda este ano, pedidos há anos feitos por vós se concretizarão na vossa vida. Pedidos. Eu creio que ali o meu irmão Valdivino há muitos anos pedia uma viagem a Israel. Há muitos anos pedia para estar com as suas filhas,
para abraçá-las, para amá-las novamente. E Ele teve essa oportunidade em nome de Jesus. Você vai ter a sua oportunidade, seja ela qual for. Eu pedi aos meus queridos irmãos se colocassem de pé em nome de Jesus. Eterno e soberano Deus, eterno e soberano Pai, ó Deus das causas impossíveis, Senhor, assim como Tu um dia chamaste Ezequiel, ó Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, chamaste também este povo que se encontra, meu Pai, na nave desta igreja, meu Pai. Chamaste este povo, ó Senhor, que se encontra a nos ouvir, meu Pai, sobre toda a terra, Deus. Ó Senhor, faz, meu Pai, levanta, meu Senhor. Ó Senhor Espírito Santo, traz um renovo extraordinário para as suas vidas, ó Deus. Ó Senhor, coloca novamente, meu Pai, vida em seu corpo físico, meu Pai. Coloca, meu Pai, o Teu Santo Espírito, ó Senhor, em cada vida aqui presente, meu Pai, no mundo. Ó Deus, liberta-os, meu Pai, nas suas prisões, nas suas cadeias, meu Pai. Aqueles que estão presos, ó Senhor, e traga-os para fazer a Tua obra, traga-os para fazer o Teu chamado, ó Deus. Ó Senhor, que eles sejam bocos da terra, boca da terra, meu Pai, tal qual um dia Ezequiel foi boca da terra, meu Pai, de Deus aqui, Senhor. Que Ele seja também, meu Pai, querido e amado, boca da terra, Senhor, da Tua parte, ó Senhor, para profetizar para as suas esposas, para os seus filhos, para os seus amigos, lá no trabalho, ó Pai, que eles possam profetizar, ó Senhor, e trazer os seus patrões à presença de Deus, ó Senhor, que esta nação portuguesa, meu Pai, ela venha a reconhecer que só Tu és Deus, só Tu és Deus, só Tu és Senhor na terra, nos céus e debaixo da terra, só Tu és Deus poderoso, só Tu, Senhor, consegues todas as causas impossíveis, ó Deus. Aqueles, meu Pai, que de alguma forma possam ter alguma doença física, meu Pai, ó Senhor, nesta noite, meu Pai, através da crença no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e pelo poder da Tua palavra, que eles sejam libertos, que eles sejam curados, transformados e venham a testemunhar quão grande é Deus, quão grande é Deus, quão grande és Tu, Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e chamo aqui o meu querido pastor Robson Ferreira, presidente deste Ministério ADEF.